E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Vamos começar com a lei dos senos. A lei dos senos é aplicável a triângulos que podem ou não estar inscritos em circunferências. Eu coloquei aí um exemplo do triângulo ABC inscrito numa circunferência de raio R. Oposto ao vértice A, temos o lado A. Oposto ao vértice B, lado B. E oposto ao vértice C, lado C. Lei dos senos. O lado A, dividido pelo seno do ângulo A, é igual ao lado B, dividido pelo seno do ângulo B, que é igual ao lado C, dividido pelo seno do ângulo C, que é igual a 2R's. Então, dividindo o lado de um triângulo pelo seno do ângulo oposto, obtemos uma constante que é igual ao diâmetro da circunferência, igual a 2R's. A lei dos senos é usada para relacionar dois lados de um triângulo com dois ângulos internos, ou um lado e um ângulo com o raio da circunferência em que o triângulo está inscrito. Vejamos agora a lei dos cossenos. Temos um triângulo ABC, oposto ao vértice A, lado A, oposto ao vértice B, lado B, e oposto ao vértice C, o lado C. Vamos começar pelo lado A. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A. Para você memorizar esta fórmula, o início parece o teorema de Pitágoras. Lembram? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Supondo que a hipotenusa fosse igual a A, faríamos A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que o triângulo não é retângulo, então nós acrescentamos um fator de correção, menos 2 vezes o produto dos dois lados que estão à direita da igualdade, B e C, pelo cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado que você pegou, cosseno do ângulo A. Vamos tentar agora com o lado B. B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado. E o fator de correção, menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo B. E para acabar, vamos começar agora com o lado C. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo C. A lei dos cossenos é usada para relacionar três lados de um triângulo com um único ângulo interno. Então vamos lembrar, lei dos senos relaciona dois lados com dois ângulos, ou um lado e um ângulo com o raio da circunferência. E a lei dos cossenos vai relacionar três lados com um único ângulo. Vamos ver um exemplo da lei dos senos. Um triângulo ABC, inscrito em uma circunferência, tem um ângulo interno igual a 30 graus. E o lado oposto ao ângulo é igual a 10 centímetros. Calcule o raio desta circunferência. Nós desenhamos então uma circunferência e nela um triângulo ABC. Como ele não disse qual era o ângulo igual a 30 graus, vamos supor que o ângulo A é igual a 30 graus. Mas ele disse que o lado oposto ao ângulo de 30 graus era 10. Portanto, o lado BC, que a gente chama de A, é o lado 10. Vamos montar a lei dos senos. A sobre seno de A igual a B sobre seno de B, igual a C sobre seno de C, igual a 2R's. Vamos usar então apenas duas partes da fórmula. A sobre seno de A igual a 2R's. Substituindo o lado A por 10 e o ângulo A por 30 graus. Ficamos com 10 sobre seno de 30 igual a 2R's. Agora vamos multiplicar em cruz. 2R's vezes seno de 30 igual a 10. Seno de 30 é igual a meio. Temos 2R's vezes meio igual a 10. Cortando o 2 que está multiplicando R com o 2 do meio, ficamos com R igual a 10 centímetros. Vamos agora fazer mais um exemplo da lei dos senos. Vejam o segundo exemplo. Calcule o valor de x na figura abaixo. Notem que x é um dos lados desse triângulo. E nós temos o outro lado conhecido, 10.
e dois ângulos da base, 30 e 45 graus. Vamos relacionar então os dois lados com os dois ângulos. E para relacionar dois lados e dois ângulos, usamos a lei dos senos. O lado x dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 45 graus, é igual ao lado 10 dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 30 graus. Vamos multiplicar em cruz. X vezes seno de 30 graus é igual a 10 vezes seno de 45 graus. Seno de 30 é igual a meio. Ficamos com x vezes meio, que é igual a 10 vezes seno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Multiplicando os dois lados da equação por 2, obtemos x igual a 10 raiz de 2. Vamos agora a um exemplo da lei dos cossenos. Veja o exercício. Calcule o valor de x na figura abaixo. Notem que x é um dos lados desse triângulo. E os outros dois lados são conhecidos, 10 e 20. Então nós vamos relacionar três lados, o lado x, o lado 10 e o lado 20. E esses três lados serão relacionados com um único ângulo, o ângulo de 60 graus. Vamos usar a lei dos cossenos. O lado oposto a 60 graus é x. Ficamos então com x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. E menos 2 vezes 10 vezes 20 vezes o cosseno do ângulo oposto a x, cosseno de 60 graus. 10 ao quadrado é igual a 100. 20 ao quadrado, 400. E fazendo a conta, menos 2 vezes 10 dá menos 20, vezes 20, menos 400, vezes o cosseno de 60, que é igual a meio. 400 vezes meio é o mesmo que 200. Ficamos com x ao quadrado igual a 100 mais 400 menos 200. 100 com 400 dá 500, menos 200, 300. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, ficamos com x igual a raiz quadrada de 300. 300 podemos dizer que é o mesmo que 100 vezes 3. E pode ser escrito como raiz de 100 vezes raiz de 3. Raiz de 100 é igual a 10. A resposta, 10 raiz de 3. Vamos fazer mais um exercício. Um exercício um pouco comprido que vai misturar algumas matérias. Vejam esse exercício. Calcule o valor de x na figura abaixo. Nós temos um quadrilátero com lados 9, 12, 10 e x. E conhecemos também dois ângulos internos. O ângulo de baixo, 90 graus, e o ângulo de cima, 60 graus. Vamos dar nomes aos vértices desse quadrilátero. O ângulo de 90 graus vamos chamar de A. E no sentido anti-horário, B, C e D. Agora, vamos traçar a diagonal BD para obter dois triângulos, um triângulo retângulo embaixo e um outro triângulo em cima, que não é um triângulo retângulo. No triângulo de baixo, nós temos um cateto que vale 9, o outro cateto 12. E BD vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Vamos chamá-la de Y. Usando nesse triângulo o teorema de Pitágoras, temos y ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. Y ao quadrado igual a 81 mais 144, que é 225. Tirando a raiz dos dois lados, ficamos com y igual a raiz quadrada de 225, y igual a 15. Percebam com isso que nós calculamos a diagonal desse quadrilátero, mas não encontramos ainda o lado. Para encontrar o lado, vamos pegar agora somente o triângulo de cima. Vejam como fica. O triângulo de cima tem lados x, 10 e y, que era aquela diagonal BD, 15. Usamos agora a lei dos cossenos. Começamos sempre pelo lado oposto ao ângulo conhecido. O ângulo que nós conhecemos é o de 60 graus, oposto a ele, o lado 15. Vamos usar a lei dos cossenos. Y ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais x ao quadrado. E menos 2 vezes 10 vezes x e vezes o cosseno de 60 graus. Como y é igual a 15, ficamos com 15 ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100, mais x ao quadrado, e menos
2 vezes 10, que é 20, vezes x e vezes meio. Ao invés de multiplicar 2 vezes 10, podemos deixar indicado para cancelar o 2 com o 2 no meio. Ficamos com 225 igual a 100 mais x ao quadrado menos 10x. Vamos agora subtrair 225 dos dois lados da equação. 0 igual a 100 mais x ao quadrado menos 10x menos 225. Ficou uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 10x e 100 menos 225 menos 125 igual a 0. Para resolver esta equação, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Para começar, vamos achar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Notem que a é o coeficiente de x ao quadrado, 1, b o coeficiente de x, menos 10, e c o termo independente, menos 125. Então, b ao quadrado menos 10 ao quadrado. Menos 4 da fórmula vezes a, que é igual a 1, e vezes c, menos 125. Menos 10 ao quadrado, 100, e menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 125, mais 500. 100 mais 500, 600. Vamos usar agora a fórmula do x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Vamos substituir. X igual a menos b. Como b é menos 10, ficamos com menos, mais 10. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 600, e dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Temos 10 mais ou menos. Raiz quadrada de 600, 600 pode ser escrito como 100 vezes 6, e dividido por 2 vezes 1, 2. X é igual a 10 mais ou menos. A raiz de 100 é 10. 10 raiz de 6 sobre 2. Simplificando 10 por 2, obtemos 5 mais ou menos 5 raiz de 6. Primeira possibilidade, x', 5 menos 5 raiz de 6. Menos 5 raiz de 6 é maior do que 5. O resultado fica negativo, por isso não serve. A segunda solução, 5 mais 5 raiz de 6, que é a resposta. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Estudem bastante, exercitem. Um abraço.